Boa tarde, meu nome é Nicolas Giovanni e hoje para a disciplina de computação em nuvem eu vou apresentar sobre o serviço Amazon SQS. A sigla SQS significa Simple Query Service e ele é um dos serviços mais antigos e fundamentais da AWS. E hoje a gente vai entender por que ele é tão essencial para as arquiteturas modernas. Primeiramente, o que é o SQS? Ele é um serviço de filas de mensagens distribuídas e totalmente gerenciado pela AWS. O objetivo principal dele é permitir que tu desacople e dimensione microserviços, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor. Basicamente, em termos práticos, ele elimina a complexidade de gerenciar um middleware de mensagens e em vez de tu configurar servidores para guardar mensagens, a AWS vai cuidar disso para ti, garantindo que componentes de software enviem, armazenem e recebam dados entre si sem precisar estar conectados ao mesmo tempo. Além disso, ele possui uma escalabilidade automática, se adaptando às demandas sem precisar de configuração antecipada. Ou seja, ele é um software muito escalável e adaptável. Ele se adapta aos problemas. E que problema ele resolve? O principal desafio é o acoplamento forte. Imagine dois serviços, o serviço A e o serviço B, como vemos no diagrama da esquerda, aqui no problema do acoplamento. Se o sistema é acoplado, quando o serviço A envia algo e o serviço B falha ou fica lento, todo o processo para. Os picos inesperados no tráfego podem derrubar o sistema e causar perda de dados, né, que é algo fatal. Né? Dados é uma das coisas mais valiosas hoje em dia. E a solução com o SQS, na direita aqui, atua como um buffer. O serviço manda para a fila e segue a vida. O SQS armazena isso com segurança e entrega quando o consumidor estiver pronto, garantindo um fluxo mais assíncrono e resiliente. Bom, aqui a gente vai passar pelo diagrama de funcionamento. Para visualizar melhor, eu trouxe esse diagrama de funcionamento, que é basicamente um fluxo básico que consiste em três partes. Primeiro a gente tem o produtor, que é o componente que gera a mensagem e envia para a fila do SQS. No meio a gente tem a fila do SQS, que armazena as mensagens de forma redundante nos servidores da AWS, garantindo que ela não se perca até ser processada, né? No caso, que a mensagem não se perca até ser processada. Por fim, a gente tem o consumidor, que ele recupera a mensagem, processa a informação e, muito importante, ele exclui a mensagem da fila para confirmar que o trabalho foi feito, né? Esse sendo a última etapa. Bom, vamos aplicar isso em um cenário real. Um e-commerce durante uma flash sale. Como, por exemplo, a Black Friday, né, que teve agora há pouco. Imaginam milhares de clientes clicando em comprar ao mesmo tempo. Milhares deles indo lá e colocando as coisas no carrinho e comprando isso. Sem uma fila, a gente tenta gravar isso no banco de dados simultaneamente, o que causaria um colapso, né? Nenhum banco de dados aguentaria essa demanda. E com o SQS, quando o cliente clica, o site responde instantaneamente com o pedido recebido em milissegundos. O pedido é enviado para o SQS, que segura essa onda de tráfego, e os servidores do back-end, no caso o estoque e o faturamento, processam esses pedidos no próprio ritmo, sem sobrecarga, e isso garante que o site permaneça estável e nenhum dado de venda seja perdido. Ou seja, ele é muito bom para grandes demandas de ações ao mesmo tempo. Bom, aqui a gente tem uma captura de tela do console da AWS, mostrando como a implementação é intuitiva e quando você cria uma fila, temos duas configurações iniciais. O tipo da fila, que podemos escolher ou entre Standard para alta performance e ordem aproximada ou FIFO, que é caso a gente precise de ordem exata nas mensagens, como por exemplo em transações bancárias. Também a gente configura o período de retenção, que define o tempo que a mensagem vai ficar guardada sem ser processada.
de 1 minuto ou até 14 dias. E o tamanho da mensagem pode ir até 256 KB, está ali no terceiro bloquinho. Bom, e para concluir, o Amazon SQS é basicamente como se fosse a cola que mantém as arquiteturas modernas resilientes. E ele oferece basicamente 3 grandes benefícios, que é a alta disponibilidade, que ele basicamente garante que as mensagens sejam processadas mesmo em alta carga. Como, por exemplo, no exemplo da Black Friday, né, que várias mensagens poderiam causar com que o servidor caísse, com que tudo caísse, mas o SQS garante que isso não vai acontecer. E o próximo benefício dele é a segurança. Ele tem muita proteção de dados e controle de acesso, que é essencial, né? Como eu falei, dados é basicamente a coisa mais valiosa hoje em dia. E o custo-benefício, no modelo Pay per Use, que é basicamente quando tu paga apenas pelo que tu usa, sem nenhum custo inicial. E basicamente esses são os benefícios do SQS e por que a gente deve usar ele. E essa foi a minha apresentação sobre o SQS. Obrigado pela atenção e obrigado pelas aulas, senhor. Obrigado.